Oi, gente! No vídeo de hoje eu vou estar indicando 5 livros que você pode estar lendo na semana do Halloween ou quando você puder estar lendo. Lembrando que esse vídeo ele não tem validade. O Halloween é uma das minhas épocas favoritas do ano, então eu resolvi fazer esse vídeo para trazer algumas dicas de leituras para vocês. Esse primeiro livro é uma distopia, tá? Então é uma coisa bem diferente do que a gente vê. A história foi uma coisa que eu não estava preparada para ler. Ela foi feita pela Darkside, que é uma editora que eu sou apaixonada, eu tenho vários livros dele, é uma edição lindíssima. Estou falando aqui sobre Saboroso Cadáver, de Agostina Desiderica. Não sei se fala assim o nome dela, me desculpem, tá? Aqui nessa distopia, a gente está falando sobre um mundo em que o governo falou que existe um vírus, e esse vírus infectou os animais, e a carne dos animais não é mais própria para comer, para ser consumida. Então, os seres humanos, eles poderiam muito bem seguir pelo caminho mais prático, né? Só que não. Acontece que surge uma carne especial. A trama vai girar em torno de o que é essa carne especial, como ela é fabricada. Ele é um livro muito pequeno, tem 180 páginas. É um livro, assim, que você consegue ler tranquilamente em um dia. Se você tiver tempo, às vezes até numa tarde, porque o livro ele pega muito você, ele é muito visceral, é muito gráfico, você consegue visualizar super bem o que a escritora está querendo propor. É uma coisa assim que desde o primeiro momento do livro você fica, cara, como isso é possível? Além de que nessa edição da Darkside, ele vem com essa capa que é absurdamente linda, essa capa que já mostra muito do que vai tratar a história. Ele também vem com um fitilho, a primeira parte por dentro, ó, seria assim, é muito, muito bonito. E a história, ela te pega de um jeito que, assim, você não vai estar preparado para essa leitura. E o final, cara, o final é de, assim, eu percebi que eu não conseguia largar ele, porque a forma que ela escreve, você fica ali tentando entender o que está acontecendo, o que levou esses humanos a fazerem isso. Eu acho que é um livro que, mesmo se tratando de uma distopia, fala muito da nossa realidade atual, do que a gente também acaba fazendo com os animais. Vão ler, comenta nos comentários o que vocês acharam. Outro livro também que eu vi super bem, esse livro, ele tem um diferencial que eu vi o filme antes de ler o livro. E pelo menos em todas as minhas experiências de livros, de filmes que eu vi, eu normalmente não gosto de ler o livro depois que eu vi o filme, porque a experiência é muito negativa, porque eu vejo que no livro, né, tem muitos mais detalhes e tal. Mas aqui, eu me surpreendi realmente. Eu fui muito, assim, com a expectativa lá embaixo, mas chegou e o livro ele me deu, assim, uma rasteira que eu não esperava. Eu tô falando aqui sobre Psicose. Essa edição aqui também é da Darkside, é uma edição muito, muito bonita. A folha de guarda dele aqui é uma folha em vermelho. Ele vem com fitilho, ele é um vira-páginas. É um thriller que você vai ficar ali, tipo, cara, eu preciso saber como é que vai terminar isso aqui. Ele tem, ao todo, 237. Que as páginas finais dele são mais imagens do filme, que também são imagens belíssimas, da mãe do Norman Bates. Essa imagem clássica do filme também. No primeiro momento do livro, tem a Mary. A Mary, o chefe dela vira e fala para ela assim, você tem que levar esse valor aqui no banco, e é um valor muito alto. Se eu não me engano, é $40 mil que ela tem que levar até o banco. Só que a Mary, ela tá passando um momento que ela tá com o namorado dela, e eles estão projetando aí se casar. Só que esse namorado dela, ele é um mecânico, ele mora meio longe de onde ela mora, e ele tem algumas dívidas. Ela vê, nesse momento que ela tem que fazer pegar esse dinheiro e levar no banco, como uma oportunidade de mudar a vida dela e mudar a vida do namorado dela para que eles consigam se casar. Ela meio que vê ali como uma oportunidade, e o que ela faz? Ela foge com esse dinheiro. Nisso que ela tá nessa fuga, ela pensa em ir até o namorado para contar a ele que recebeu essa quantia, e ela fica pensando ao longo do caminho o que ela vai fazer. E aí começa a chover, e para vocês saberem mais, vocês vão ter que ler o livro. Mas assim, eu te garanto de verdade que é um livro muito bom. Esse livro aqui, ele tem a adaptação do filme, que é essa daqui que eu tô mostrando para vocês, e também tem a série, tá? Você pode ler e ver os dois. Eu vi o filme e eu li o livro.
A série eu não vi ainda, mas todo mundo fala que é uma série muito boa, tá? O ator principal, que é esse daqui, ele é incrível, eu já vi vários filmes dele. Leia, leia mesmo. É um vira-páginas, é um thriller, ele é visceral, ele é gráfico, ele entrega tudo, tudo mesmo, tá? Então, assim, vai ter coisas aqui que vai acontecer que você não imagina que vão acontecer, vai ter coisas que vão se encaixando ao longo da história. Então, assim, Psicose é a minha segunda indicação de livros para vocês. Bom, quando eu penso em Halloween, eu penso logo em um dos escritores que eu mais gosto, que é o Stephen King. E não tinha como, nessa lista, eu não colocar algum livro do Rei do Terror. Como vocês já devem ter visto no meu blog de leitura, que vai estar aparecendo aqui no card, eu tô lendo Iluminado, ainda não terminei, tá? Mas eu lembrei de um outro livro que eu li, que eu acho que é uma leitura mais fluida, rapidinha, que dá para acrescentar nessa semana aí de Halloween, que é o Misery, que é esse livro aqui do Stephen King. Uma frase aqui da sinopse que eu acho que é perfeita para você começar a ler o quanto antes esse livro. Paul Sheldon é um famoso escritor que finalmente encontrou a sua maior fã. Então, Paul Sheldon, ele é um escritor renomado, tá? Ele tem um best-seller de romance e a personagem principal do best-seller dele é a Misery. Ele tá escrevendo um final para esse best-seller, só que ele acaba se acidentando e a pessoa que acaba encontrando ele nesse momento ali é a enfermeira Annie Walkers. Ela acaba socorrendo ele, né? Levando ele para casa para fazer os cuidados. E aí, nesse momento, ele começa a perceber que talvez ali tendo esse contato com a Anne, ele não esteja tão seguro assim. Esse livro aqui, gente, ele é um livro bom. Eu falei que eram leituras rápidas, mas para mim eu considero uma leitura rápida, porque ele é um livro de 326 páginas, tá? Essa edição aqui é da Suma. Tem também, ele tem uma adaptação de um filme. Vou estar deixando aqui, ó, é desse filme aqui. Tem uma adaptação que é inspirada no livro. Falam super bem do filme, tem atores maravilhosos. Esse livro aqui, ele é aquele livro que muita gente aqui no YouTube, quando eu estava pesquisando ali para fazer esse vídeo, falaram que é o King no auge dele. E eu não discordo. O King tem uma fama de meio que dar voltas e não chegar em lugar nenhum, mas aqui ele é direto e reto. Então, assim, tem coisas que vão acontecendo que você fica, cara, não é possível que ele colocou isso. Ele foi lá e ele colocou mesmo. A forma que ele escreve, cara, você consegue ver ali, assim, um sangue descendo. Visualizar mesmo qual é a proposta. É um vira-páginas também. Você começa a história e você vê que acontece esse acidente, você quer saber como é que vai ficar o Paul Sheldon, o que vai levar esse contato ali com a Annie Walkers. A Annie Walkers, ela é a fã número 1 dele, ela realmente acompanha ela já leu várias vezes os livros da Misery, e assim, ela vê ali uma oportunidade de ter esse contato direto com uma pessoa que ela é muito fã. Você vai ficando ali presa à leitura que é absurdo, tá? E assim, o livro vai se passar principalmente nesses dois personagens, mas você não sente em nenhum momento que a história tá chata. Vai te deixar desconfortável. Teve momentos que eu fiquei lendo que eu fiquei assim, eu continuo, eu não continuo, o que eu faço da minha vida? Mas é um livraço, tá? Tem muita gente que favorita esse livro e eu super entendo por quê. Esse próximo livro foi um livro assim que eu tava num sebo, um dia nessas minhas idas do sebo, e eu acabei encontrando ele. A gente pagou um preço assim super ok pro estado que tá o livro. E eu tô falando aqui do Contos de Fadas, da edição de bolso de luxo da Zahar. Esse livro aqui, ele é uma coletânea, tá? São 20 contos ao total e são coletâneas dos clássicos sem adaptação, que aí inclui o quê? Os Irmãos Grimm, Peralt, Jessen. Essa edição aqui, só para não causar um estranhamento para vocês. Tem essa edição de contos, tá? Que é a edição de bolso de luxo, mas também tem a edição que ela é um pouco maior em tamanho que essa, que é a edição comentada, que é essa daqui que eu tô deixando aqui do lado para vocês verem. A diferença das duas é que uma é comentada e essa daqui ela não tem esses textos de apoio, mas ela conta com pinturas e ilustrações da época que são lindíssimas. Aqui são mais de 90 ilustrações presentes ao longo dos textos. Isso dá, assim, uma total diferença de quando você está lendo ali o conto, você consegue
visualizar ainda melhor. Eu peguei esse livro aqui para sugerir um conto em específico que eu que eu descobri principalmente da minha leitura que eu estou fazendo com o Iluminado, que seria o conto que eu estou recomendando para vocês, que é o conto do Barba Azul. Esse conto ele foi escrito pelo Charles Perrault, 1697, então é um conto bem antigo. Ele teve uma adaptação, uma das primeiras adaptações que foi no cinema foi em 1944, vou estar deixando aqui a adaptação. O que fala esse conto? Esse conto é sobre um homem muito rico que tinha uma barba azul, e essa característica, para a época ali, tornava ele um sujeito meio visto pelas mulheres como não tão belo, meio esquisito. E aí, nesse primeiro momento, ele tá buscando uma esposa para se casar. Na verdade, ele fica interessado em duas moças, por incrível que pareça, elas são irmãs. E aí, ele, nesse primeiro momento, vai ter esse contato com essas moças, vai meio que tentar cortejá-lo, segundo a própria palavra da personagem. Até que a barba dele não é tão azul assim. Eles acabam se casando nesse primeiro momento. Só que a única coisa que ele pede para essa esposa é que ela não entre em um quarto específico que tem na casa dele. Mas dentro desse quarto, aí você vai ter que saber, lendo isso aqui, para descobrir o que tem nesse quarto. É uma coisa assim que você não imagina. Você vai lendo o conto, e é um conto muito curtinho, tá? Você consegue, assim, sentar e terminar mais ou menos em menos de meia hora. São 12 páginas. E, assim, o que eu acho mais bizarro nessa história toda é que são contos que eram infantis. Então, eles eram lidos para crianças. Só que, cara, é muito, muito macabro o que passa aqui em Barba Azul. Mas, assim, uma coisa que eu acho muito interessante é que a gente está falando de um conto de 1600 e, cara, de séculos e séculos atrás. E mesmo assim, ele é muito atual. Tanto é que tem várias adaptações, além dos filmes, ele também aparece presente em livros como Mulheres que Correm para os Lobos. Então, a minha indicação para vocês é estarem lendo. E assim, essa coletânea aqui da Zaha, ela é um prato cheio. Você não vai encontrar aqui os contos que você conhece da Disney. E como vocês também devem saber, eu gosto muito de mangás, animações, quadrinhos, é uma coisa que eu consumo mesmo. Eu não podia deixar fora dessa lista meus favoritos quando a gente fala sobre terror, sobre uma coisa que é totalmente fora da curva, que é Hellbound, A Profecia do Inferno. Essa edição aqui é da New Pop. Ele é um mangá coreano. Então, assim, ele é lido de forma ocidental, então é da esquerda para a direita. Ele tem esse recorte aqui que eu acho bem legal. Aqui, nesse primeiro momento, você vai ter mini biografia sobre os autores, tá? A única coisa que eu acho que pode incomodar a maioria, mas que não me incomodou aqui, é que as páginas dele são brancas. Para mim, não causou nenhum desconforto. Ele é um mangá um pouquinho maior, tá? Em comparação a ideia que eu fiz aqui desse vídeo de falar que são leituras rápidas, mas para mim é bem rápido, é bem fluido. São 310 páginas. Quando você percebe, você já está maratonando, você não consegue largar. O que eu posso dizer é que é muito original, tá? É uma coisa que eu não tinha visto antes em outros mangás. Não sabia da existência dele antes de ver a adaptação que tem na Netflix, tá? Então, assim, tem a adaptação na Netflix, eu tô deixando aqui do lado para vocês verem. Cara, a adaptação é muito boa, tá? A série é incrível e ela é muito fiel ao que você vê aqui no mangá. Eu vou tentar falar sobre isso aqui de uma forma light, porque não é light, tá? Esse aqui é para quem tem um estômago mais forte. Aqui, a pessoa vai estar um belo dia vivendo a vida dela, tá? Tá ali vivendo, tá no centro, tá comprando uma casquinha, e aí do nada você vai receber uma mensagem falando que você vai ir de arrasta, dia tal, hora tal, e não tem como você fugir disso. Recebe, toma aí teu BO, você recebe essa informação, e aí você vai ter que viver com isso durante um determinado tempo e ir pro inferno. Ó, que bacana, né? E é exatamente sobre isso, tá? É sobre isso que se trata aqui. Eu tô tentando falar de uma forma mais cômica, porque eu sei que é bem pesado, só que essas mensagens, ninguém sabe de onde vem. Mas o que, assim, eu achei mais incrível nessa obra, que vou falar que é obra porque para mim é uma obra, tá? É o mundo atual, que tem as nossas tecnologias, tem celular, tem Wi-Fi, tem internet, e chega numa proporção, as pessoas tentando entender se isso é um fenômeno da natureza, mas chega
um nível assim de que as pessoas, elas começam a sentir isso, tá? Começa a ter vídeo, começa a ter coisa na televisão, vai ficando um clima assim de caos, que você fica, cara, não é possível. E ao mesmo tempo, assim, que eu sei que é uma coisa que é muito fora da realidade, eu fiquei com medo de se tornar uma coisa real. Muito rápido de ler, você consegue, mesmo sendo um pouquinho mais grossinho, você começa e você não quer largar. A forma que são representados aqui os personagens é muito, muito gráfico, você consegue ver bem, sabe? Porque eu sei que tem mangás que querem ser um pouco mais de terror, mas nem sempre chegam lá, mas aqui você realmente, eles botam ali e falam assim, ó, vai ser ruim, e é ruim mesmo, você realmente fica preso na história, pra mim, do início ao fim. E uma coisa que eu acho muito legal é que ele é em 2 volumes. Então eu comprei o primeiro e logo depois lançou o segundo. E eu tenho aqui o segundo, cara. São 2 volumes, eles são mais ou menos, eles têm um início e um fim. Eu não queria que fosse assim, porque eu gosto muito, eu acho que se tivesse 10 edições, eu leria todas. E na Netflix a adaptação também tem, a primeira temporada e a segunda. Então, assim, você consegue ler o primeiro e a conclusão chega aqui no segundo, assim, fechando daquele jeito que você não espera. É isso, gente. Essas são as minhas indicações. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Comenta aqui se tem algum outro livro que vocês podem também estar me indicando, uma leitura rápida para esse Halloween. E se você ficou até aqui, aproveita para se inscrever no canal, para ativar as notificações, para sempre que chegar vídeos novos você tá me acompanhando aqui. Deixe seu like se você gostou desse vídeo. Até breve!